tivemos a oportunidade também de fazer uma apresentação de uma excelente obra. Eu vou apresentar o Adriano rapidamente, depois o Adriano faz alguns comentários. Vou ler. O Adriano, ele é paulista de São Caetano do Sul. Ele é formado em comunicação social e pós-graduado em mídias digitais e exerceu por alguns anos as profissões de editor e assessor de imprensa, assessor de imprensa, e atualmente trabalha com internet e cultura digital. Em 2013 ele participou do primeiro estudo científico mundial sobre neuroimagem funcional e pintura mediúnica, que aconteceu na Universidade de Aachen, na Alemanha. Para complementar seus estudos doutrinários, participou como médium de pintura por um período de 3 anos nos trabalhos do GEAN, Grupo Espírita de Arte Mediúnica. Após frequentar por mais de 10 anos as reuniões de desenvolvimento mediúnico do Grupo Espírita de Trabalho Misael, participa atualmente de um projeto itinerante que leva atendimento fraterno a diversas casas espíritas. Esse brevemente, porque tem muito mais que poderíamos conversar, mas o livro que o Adriano está lançando hoje, eu fiz questão, a equipe coordenadora do equipe, de trazê-lo aqui. O livro Em Nome de Kardec foi lançado agora em junho pela editora Viva Luz. Esse livro aqui é um dos poucos lançamentos que agora eu, como do departamento do livro da USE, posso falar com todas as letras. Este é um dos raros livros que nós temos satisfação de recomendar e indicar com muita precisão para o movimento espírita, por um motivo muito simples. Quando nós estamos diante de um momento onde existe uma verdadeira enxurrada de livros que são lançados todos os dias, quando existe uma boa obra, ela deve ser valorizada. E esse livro em particular, o Adriano já vai comentar, mas eu vou antecipar. Eu tinha uma curiosidade, e como todo mundo tinha, ou tem, sobre o porquê do movimento espírita francês ter decaído ou ter declinado após Kardec. Todo mundo sabe que na França, onde o espiritismo surgiu, o movimento espírita depois decaiu, e hoje ele é basicamente uma sombra bastante imperceptível do que já foi um dia. As causas para esse decaimento, o Adriano ele consegue dar pistas sobre o que aconteceu. É um livro histórico. Ele é um dos poucos autores que trata o movimento espírita pós-Kardec, e ele relata com muita precisão as influências que ocorreram na França em termos do próprio movimento espírita, dos espíritas ali envolvidos, que culminaram, e de uma maneira muito forte, com esse declínio, e nos ajuda a entender por que o movimento da França naquela época decaiu, e nos serve de alerta também. Será que isso pode acontecer de novo no Brasil, se nós não tomarmos cuidado com o que aconteceu na França e que está acontecendo no Brasil? E agora eu passo a palavra para o Adriano. Bom dia, oi pessoal, agradeço a oportunidade da USE ter abraçado o projeto de pesquisa, foi dado por alguns anos de trabalho. Estou me sentindo um pouco que nem aquela corujinha ali, assustado depois da palestra do Cosmo. Porque assim, a gente tem a impressão que o espiritismo parou em março de 1869, mas a gente sabe que após essa data, a viúva Kardec, que é uma das minhas admiradoras, e eu venho durante alguns anos elaborando a biografia dela, porque a gente tem uma impressão ruim, que ficou aí pelos biógrafos, de que ela foi a secretária de Kardec, a mera servidora de cafezinho. Na verdade, ela foi uma grande mulher, Amélie Gabrielle Boudet. Eu até me arrepio de falar dela, porque me emociono bastante. Na verdade, ela foi fundadora de 2 sociedades, Sociedade Anônima, Sociedade para a Continuação das Obras de Kardec.
71 e 73, 1871 e 1873. E ela teve uma grande aliada do lado dela, que foi a Madame Berthe Frobel, que é uma espírita que estava totalmente apagada. Acabei resgatando a história dessa grande kardecista espírita. E essa mulher deixou um documento importantíssimo da doutrina, publicado, uma brochura de 72 páginas, publicada em 1884, que traz justamente os bastidores do espiritismo pós-Kardec. E esse livro, ele traz um pouco desse resgate, que eu vinha pesquisando a biografia da Madame Kardec e descobri que na década de 1870 foi criado, por meio do mandatário da viúva, que é Pierre Gaëtan Limarie, uma sociedade teosófica dos espíritas franceses. Aí eu falei, nossa, o que é isso? Desviou a minha pesquisa, né? Fui querer ver o que era essa sociedade teosófica. E na verdade eu comecei a resgatar, buscar as informações. Eu nem sabia o que era teosofia, para vocês terem uma ideia. Com todo respeito à teosofia, a Madame Blavatsky, né? Eu comecei a buscar, resgatar esse histórico, e aí eu fui descobrindo que justamente a teosofia que foi inaugurada nos Estados Unidos em 1875 teve uma grande proximidade com o mandatário da viúva, o Sr. Limarie. E, na verdade, a Revista Espírita, depois de Kardec, passou a ser uma subsidiária da teosofia, publicando artigos, né? A gente tem, durante mais de uma década, mais de 50 artigos teosóficos na Revista Espírita. Então, assim, depois de Kardec, justamente o Espiritismo continua e ficou uma grande pedreira para se resolver, porque, na verdade, aconteceu um grande sincretismo doutrinário, ou seja, a fusão de outras filosofias não espíritas no Espiritismo, que aí acabou também declinando, né? No decorrer da virada do século, o Espiritismo já estava muito diferente e depois veio para o Brasil. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que a teosofia quis atualizar o Espiritismo, a ciência espírita. Isso foi um grande erro, porque, na verdade, a ciência espírita, como bem disse o Cosme, já estava bem amarrada, né? Os conceitos, os ensinamentos, tá tudo pronto, né? E a teosofia, como o rustanguismo também, quis atualizar o Espiritismo. E aí deu no que deu, né? Aconteceram várias questões bem complicadas. E o livro também traz, eu tive a possibilidade de descobrir as reais circunstâncias do desencarne da viúva Kardec. A gente tem uma visão um pouco romanceada desse desencarne, e o livro, a Madame Berthe Frobel, resgata exatamente, porque ela foi uma amiga, frequentou a casa da viúva. Então ela traz exatamente o que aconteceu, as circunstâncias que levaram ao desencarne. Então eu não vou falar porque está no livro, mas as consequências do desencarne dela. Ela é uma senhora que nasceu em 1795, né, a Revolução Francesa estava terminando, e ela desencarnou com 88 anos, ou seja, ela ficou 14 anos à frente da doutrina dos espíritos, mais do tempo que ela ficou com o marido, né? Então essa mulher, ela criou, desenvolveu, trabalhou em muitas questões. Ela foi uma precursora da comunicação social espírita. Ela reorganizou toda a questão da organização da comunicação em si. Então, assim, desmistificando o que a gente sabe hoje dela, ela fez muita coisa sim. E graças a Deus eu vou trazer mais ingredientes aí, mais informações sobre ela por meio de outros trabalhos que eu venho desenvolvendo, inclusive a biografia dela. Então, eu gostaria de agradecer o Marco de coração por essa observação ao nosso trabalho e esse resgate importante da nossa história pós-Kardec, né? A gente acha que o Espiritismo parou lá em 1869, inclusive não existem traduções na Revista Espírita após esse período, que é uma pena, porque aí a gente ia conhecer realmente essa coxa de retalhos que se transformou a Revista Espírita, que não é um mal, é sim uma avaliação da nossa história, para que a gente possa entender o que aconteceu com a nossa história, né? A mistura, o sincretismo que aconteceu. É importante a gente entender a nossa história, para que daqui a um tempo ninguém fale que a gente não teve história, né? Principalmente depois de Kardec. Mas é isso, muito obrigado. Muito obrigado. Nós estamos com um horário bastante apertado. O Adriano estará aqui agora no intervalo, na nossa livraria aqui da USA, autografando. Os exemplares já estão lá disponíveis. E só uma menção bem rápida, o Adriano chega a comentar, inclusive do nosso homenageado dessa edição,
o papel que o Delany também chegou a ter nessa época, combatendo essa invasão sincrética, inclusive ajudando a fundar a União Espírita Francesa, pelo grau de sincretismo que estava ocorrendo. Então, serve de alerta para o que está acontecendo hoje no Brasil, com uma série de invasões espiritualistas que querem atualizar Kardec sem conhecer Kardec. Então, parabéns, Adriano.